Bom dia, boa tarde, boa noite, Beni Nordeste Paulista. Estamos nós aqui novamente para a gente poder dar sequência aos nossos processos, aos nossos bate-papos, falar um pouquinho sobre networking, sobre o Beni e muito mais. Bom, meu nome é Fernando Baioco, sou diretor executivo da Regional aqui de Ribeirão Preto e Franca e cidades ao entorno. E hoje nós estamos recebendo aquela que está sempre do lado de cá. Hoje ela está do lado de lá, ela está sendo entrevistada. Hoje a gente recebe a Andréa Neves, que é da Qualitar em Foco, do podcast Qualitar em Foco, entrevistadora. Ela é a host, que nome bonito, do Qualitar em Foco. Ela é membro do Beni Imperador, minha diretora de afiliação aqui da Regional, faz as entrevistas para mim, está me ajudando, me ajuda sempre com os processos das equipes em lançamento. A gente está sempre em contato. Boa tarde, André. Boa tarde, obrigado por esse convite, estar aqui hoje, podendo falar sobre as nossas empresas, podendo falar sobre o BNI, isso, gerar conteúdo para outros empresários, isso é muito bom. O Elton, até que desliga a entrevistadora. Não tem como, né? Não é difícil, hein? Você está sempre do lado de cá, né, André? Agora você está do lado daí, agora sendo entrevistada. Mas, bom... Que honra, hein? Fica tranquila. Eu sei que é novidade para você. Sim. É a primeira vez que você está em um podcast. Estou um pouco nervosa. Mas aqui, assim, o que nós vamos falar hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre a sua história, contar pra gente essa sua história, né, da Qualitar, que eu sei que ela não era um podcast de início, ela virou um podcast. Contar um pouquinho da sua história com o networking, com conexões e com o BNI também. Essa é basicamente o que a gente vai bater nosso papo aqui hoje. E vamos começar contando. E conta pra gente, então, Qualitar. Da Qualitar Revista, que eu sei que era revista, dando spoiler da conversa, e hoje Qualitar em Foco Podcast. Conta pra gente esse processo. Passou, Baioco, por uma transição, né? Porque, na verdade, a revista sempre foi um excelente canal em Franca que levava orientação sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. Era uma revista conceituada em Franca porque chegava aos principais formadores de opiniões, estava em todos os consultórios médicos. Então, eu sempre cuidei do lado de cá para oferecer para o mercado francano a melhor revista impressa. Certo. Com tiragem a cada 2 meses, chegava ali no consultório pontualmente, convidava os especialistas para fazer matérias. Já era um modelo muito consolidado. Bom. Já era tudo certo. E eu sempre fui muito feliz com isso, porque eu nunca fui antes, com a revista, eu já era assim. Eu não gostava de aparecer. Mentira. Não. Mentira. É verdade. Não gostava? Tinha um evento, eu não vou. Não, mas você é diretora da revista, você tem que estar. Não vou. Olha isso. Não, a revista está no lá, já está bom. Pedia para alguém levar a revista no evento, mas eu mesma não ia. Você falou, eu sou só o comercial, mas o comercial da venda. Ali. Isso, eu ia, vendia, visitava, até 5, 6 pessoas eu apresentava tranquilamente. Vinha aqui, trabalhava e falava, tem que mudar isso. A jornalista, fazia as matérias, os temas que eu queria abordar. Porém, não gostava de aparecer e muito menos de rede social. Não gostava? Facebook, não quero, gente, não quero aparecer. Não postava nada, não queria ter rede. Até estranho, né? Aí chegou um dia uma pessoa até falou para mim assim, escuta, você não vai para o digital, não? Eu falei, não, olha, mas vai acontecer lá no futuro, hein? A revista impressa vai acabar, você vai ter que fazer ela digital. Imagina. E eu falei, tá, mas até isso acontecia, eu já aposentei. Doce ilusão pensar isso. Porque, de repente, Baioco, veio a pandemia. E aí? Aí mudou tudo, né? Só que quando chegou a pandemia... 8 meses antes, 9 meses, eu tinha entrado no BNI. Gente. Que foi em junho, julho de 2019. Bem próximo ali. Só que eu já conheci o BNI, porque quando o BNI chegou à Franca, eu fui numa primeira reunião, olhei, escutei falar do BNI, falei, mas será? Não, mais para frente eu entro. Será que é para mim? Mais para frente, tá? E fiquei
Só que os meus clientes já estavam no BNI. Aí eu era convidada toda semana. Houve insistente, hein? Vamos! Ai. Andréia, vamos. Eu falei assim, não, eu vou. Aí, Andréia, vai ter o lançamento, que foi em 2018, né? Foi o lançamento do BNI, da equipe já, em Franca, o BNI Imperador. A primeira equipe. E eu tinha equipe de fotógrafo, eu tinha tudo na revista, e já pedi para ir e fazer a cobertura do lançamento. O seu interesse era fazer a cobertura gerar matéria. Fiz a cobertura do lançamento do BNI Imperador. Todas as festas que tinha eu ia, conversava com todo mundo, eu já era quase da equipe. Mas entrar que é bom ou nada? A hora que eu cheguei, num dia do convidado que tinha 380 convidados. É um evento. A hora que eu vi, falei assim, tô lá, e foi várias pessoas que me chamaram. Eu ganhava, né? Ó, o seu convite do seu café. Tá aqui, você vai lá. O dia que eu fui lá, tinha 3 concorrentes. Aí a água bateu na bunda. Tinha 3 concorrentes e eu olhei. E aí até um amigo, né, da época, o Ricardo Corrales, olhou e falou assim, você vai esperar? Você viu ali? Ó, 4 revistas hoje, provavelmente você vai perder a sua Você já está usando a sua especialidade. sorte. Né? Já. Eu falei, não, já vamos preencher agora. Já preenchi o formulário, já passou, como, né, o pessoal já me conhecia. Foi mais fácil. Não, foi analisado. Foi analisado. Não estava garantido. Eu não estava garantido que eu ia conseguir, não. Ser amiguinha e tudo, não ia ajudar nada, não. Eu passei pelo processo, né, de afiliação, de aprovação do BNI, para depois, se fosse aprovada, a empresa que fizesse tudo primeiro. No caso, eu fui bem rápido, confesso. E me afiliei ao BNI. E aí, revista. E a revista ainda continuava. Não, então, e a revista passou a ser membro do BNI lá. Revista Qualitar e eu como membro do BNI Imperador, a minha empresa lá. 6 meses, 9 meses. Eu falo que o BNI... Eu fiquei muito feliz porque eu falei, agora vai de uma forma diferente. Porque assim que eu entrei no BNI, eu fazendo as reuniões 1 a 1, que são aquelas reuniões que a gente conhece a empresa do outro. Se apresentando, conhecendo. Foi muito bom. E eu fui até a rainha do 1 a 1 nessa época, porque eu queria falar com todo mundo. Né? E não que eu queria, gente, era a facilidade. Porque nos 18 anos de revista, eu tinha que bater de porta em porta, e muitas vezes, não é? Visitava 10 para 2 te receber. Isso aí. E tinha que bater, né, na porta, né? Visitava 10 para 2 receber. Então, quer dizer, no BNI era tudo mais fácil. Eu passava um WhatsApp ali pro membro do BNI, ele me falou, não, que hora que você quer vir, tá? Vamos marcar amanhã. Que é o dono da empresa. Eu falei, gente, que facilidade. Era um caminho que eu não conhecia. Porque eu sempre fui pelo caminho das pedras. O mais difícil. Porque eu conhecia muitas pessoas, mas eu não usava o networking de forma eficaz. Você não gostava desse negócio, né? Não era um negócio para você. Eu saía, falei, eu vou visitar essa, eu fazia um roteiro e vou visitar essa empresa hoje, esse consultório, já levava caixa de revista para repor alguma que estivesse faltando. Então, quer dizer, sem nenhuma indicação, você chegar, o médico parar de atender os pacientes dele para te atender. É fácil, super fácil. Então, eu falo que eu fui pelo caminho das pedras primeiro. E a hora que eu estava no BNI, eu falei, que maravilha. As ideias foram surgindo, eu tive mais facilidade para entrar e visitar aquela empresa. Eu pensei e falei, agora eu vou fazer um coquetel de lançamento, que eu vou fazer a Feira da Saúde. Isso? BNI? Logo que você entrou ali, alguns meses depois. Fechei uma edição especial em dezembro, linda, lombada quadrada, mais de 100 páginas. 50% dos membros do BNI já estavam ali, se não mais, hein? Eu falei, já que eu fiz uma revista tão linda, eu já vou fazer um coquetel de lançamento da Feira da Saúde. E vou convidar os possíveis, né, empresários que terão um stand. Já estava indo para uma outra linha. Já estava. Falei, vou fazer. Foi um sucesso. Deu certo.
O BNI me abraçou de uma tal forma, como empresária, Uhum. sabe? Como um ser humano também. Teve muita gente ali que sempre pegou na minha mão. E isso foi muito bom. Fizemos o coquetel. Eu saí do coquetel com 80% da feira vendida. Vendida na hora. Nossa. E entregando uma edição linda, com os membros do BNI, todo mundo me aplaudindo. Eu me senti, falei, que maravilha. A minha edição de janeiro também já estava fechada as vendas, não precisava de eu correr. Quando foi? Em março. A feira era em abril. Veio a pandemia. Fechou tudo. Fechou. E tudo que estava indo assim, dando tão certo, de repente eu me vi, eu fiquei desesperada. Eu falei, eu vou entrar em depressão. Tudo indo bonitinho, tudo certinho, com tudo pronto. Falei, caramba, 80% da feira vendida, minhas edições já fechadas, de março também já estava fechada. Tudo pronto para mim decolar, vem a pandemia. E aí, a hora que o prefeito anuncia que ia fechar tudo, a gráfica com que fazia a impressão da revista, me entregou as 5.000 revistas que ficou na sala da minha casa. Nossa Senhora. E eu só chorava. Porque os meus contratos, apesar de ter sido um caminho de pedras, eu tinha clientes que ficavam na revista, toda a edição, eram contratos anuais de muitos anos. Nossa. E, de repente, eu comecei a receber ligação de um cancelando, o outro cancelando. Por quê? Na pandemia, a primeira coisa que cancelaram foram os contratos, realmente, sim, os contratos... o marketing. Eles iam primeiro tirando o marketing, o que podia tirar de investimento ali, para depois ir para os funcionários. Sim. Foram cortando o que dava para cortar. Baiuco, você não tem noção. A hora que começou a ligar e contrato de 1 ano, cliente que estava comigo há 15 anos. Andréia, espera. Vamos esperar para ver o que vai ser. Eu, sim, olhando aquelas revistas, falei, não, vai ser só uns dias. 15 dias. Né? É só 2 meses, só 15, depois mais 15, depois mais um mês, mais 2 meses. O que eu gastava uma semana que eu tinha uma equipe de distribuição, eu fui terminar quase final do ano. Só que a hora que a minha surpresa maior foi que quando liberou e eu fui distribuir as revistas, os escritórios, os consultórios e os locais já tinham tirado os revistários. Não tinha mais. Ninguém estava recebendo revistas mais. Aí eu falei, e aí? Então mudou. Mudou, só que ao passo que tudo isso aconteceu, o BNI me ajudou muito. Porque o BNI Mundial colocou em uma semana todos os empresários do mundo fazendo reunião pelo Zoom. Online. Isso me ajudou o quê, Baiuco? A não enlouquecer. Porque ao passo que tinha as reuniões, eu, ao mesmo tempo, comecei a fazer 1 a 1. 80% dos empresários que eu conversava estava passando por dificuldades. Os contratos também tinham sido cancelados. Eram os mesmos problemas. Também teve que dispensar funcionários, também teve que fazer uma série de cortes. E estava todo mundo assim. E aí, eu aproveitei esse momento para ficar fazendo 1 a 1 pelo Zoom. Eu não tinha tempo de chorar, tanto mais. Porque você tinha que resolver. Não adianta também ficar chorando, tinha que resolver. Tinha que resolver, porque para mim tinha acabado. Sim. Até que o BNI me ajudou muito. Eu falei, caramba, essa organização, em uma semana, colocou todos os empresários do mundo fazendo reunião online, eu tenho que estar aqui mesmo. A certeza, porque eu já pensei, já acabou o BNI, já acabou a revista. Para mim, tinha acabado tudo. Fim de tudo. Acabou. E não foi isso que aconteceu, Baiuco. Aí um membro conversa comigo e fala, Andréia, por que você não faz isso? Vai para o digital, começa a fazer, muda, faz a revista digital. Até eu fiz. Eu tinha te falado lá atrás, né? Inclusive, né? Só que você falou, não, quando lançar, eu já aposentei, né? Faz a revista online. E eu fiz a revista online, Baiuco.
Só que eu percebi que já não era... As pessoas não estavam lendo tanto e que os vídeos vinham tomando conta. Um membro do BNI, de outra equipe, conversou comigo e falou, vai gravar o programa Qualidade de Entrevistas? Né? Porque já estava voltando ao pouco, por mais que estava usando máscara ainda, o pessoal começou a voltar. Ele falou, vai gravar o programa Qualitar? Eu falei, pá, bacana, eu pego o programa, faço os cortes e começo a trabalhar as redes. E tô lá na TV, fiquei 2 anos. Foi muito bom. A experiência foi quando foi me levando para o digital. Mas eu não desapegava na revista impressa. Eu queria fazer edições especiais, eu queria continuar com a revista. Estava com o pezinho lá atrás ainda. Na verdade, eu consegui desapegar mesmo em 2023, assim, totalmente. Que foi quando eu fiz uma limpeza geral e falei, deixa eu mudar a minha história. Foi uma limpeza mesmo de arquivos, que aquilo eu olhava e eu queria aquilo de volta. Era um sentimento de que foram 18 anos. Sim, né? Era o seu porto seguro, né? Então você se sentia segura com aquela história, com aquelas informações e obviamente você voltava o tempo todo ali para poder, né, ter essa memória, né? E essa mudança foram os membros do BNI que me ajudaram, assim que nós chamamos os empresários que são afiliados ao BNI, né? Andréia, vai para o digital, faça isso, e foi o que eu fiz. Eles foram dando pitaco e aí você foi abraçando as ideias. E no programa Qualitar foram 2 anos, até que eu ia fazer o programa e o podcast. Chegou um outro membro. Ainda não tinha o podcast, era só um programa. Era só o programa. Aí chegou um membro, o Diego Patife, né, que você conhece. Conheço. Chegou e falou, Andréia, não, larga o programa. Eu falei, Diego, eu estou sentindo que as pessoas também não estão assistindo TV. Aí ele falou assim, Tá não mesmo, celular. É tudo celular. E o Elton também, que é nosso parceiro aqui, me falou a mesma coisa. O Salatiel, que é um amigo nosso, a mesma coisa. Eu falei, tá, vamos fazer podcast. Então, agora eu vou ter que ficar mudando. Para quem não gostava de mídias Para quem não sociais, gostava de mudar, gente. Para quem não gostava de ficar aparecendo, conversando com as pessoas. E vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Foi bem assim, eu tive que me desafiar. Porque eu não falava em público, eu não gostava e eu fui me desafiando a isso. Só que eu tinha uma equipe de empresários que me ajudou. Que te apoiaram nessa mudança. Porque o dia que eu cheguei e falei que eu não ia trabalhar com rede social, que eu não gostava, um empresário do BNI chegou para mim e falou assim, então perde seus 18 anos de revista, sua história, eu acho que você vai conseguir uma boa colocação em alguma empresa. Falou isso para mim. Imagina. Tough love, né? Amor duro. Aí a hora que eu falei, perdi tudo. Falou, você já tem um nome, né? Porque a Qualitar tem um nome na cidade de Franca. 18 anos, revista, tudo. Você vai ser bem colocado em alguma empresa, pode ter certeza disso. Já que você não quer levar a Qualitar para as redes sociais. Olha só, Bahia. Que tapa de luva de pelica, hein? Falei, então vamos para esse digital. E pergunta se hoje eu quero voltar. Não. Mudou completamente, né? Mudou tudo. É outra realidade agora. Outra realidade, e aí nós começamos, né, com o podcast, várias coisas aconteceram, quer dizer, da pandemia para cá a gente vem se estruturando. Por quê? Olha só, dentro do BNI, nós temos uma coisa muito importante, que eu falo que é um dos valores, que é a gente estar sempre aprendendo, que é a aprendizagem contínua. Isso aí. E nós aprendemos todos os dias. Através dos treinamentos e de tudo que nós temos. Os relacionamentos que a gente tem um com o outro. Então. E aí, aí você montou a Qualitar em Foco, que é o podcast. Que é o podcast hoje, né? E que está crescendo cada vez mais, porque através de novas parcerias, hoje nós temos condições de ter o estúdio da Qualitar em Foco, tanto para gravar com a Qualitar, como para locar o estúdio para outras empresas ter o seu próprio podcast. E isso só veio também através de parcerias do BNI. Eu vou contar para vocês que a gente está na Qualitar em Foco, tá? O estúdio aqui é estúdio. Isso aqui ó, é o
um nepotismo, viu? Só para dizer, né? Mas aqui o estúdio que a gente utiliza é uma parceria com a Qualitar em Foco. A gente está com as definições e identificações do BNI aqui, no Nordeste Paulista, mas aqui é a casa dela. Por isso que eu falei que ela está do lado de lá, né? Então, a gente vem aqui, então você expandiu a sua capacidade de receber as pessoas e agora tem o estúdio aqui que te permite a gente ter essas conexões. E aí o próprio BNI também, né, tem essa parceria de utilizar. Então aqui é a casa dela, gente. Isso aqui é da Qualitar em Foco, tá? Mas você olha só, Baiocco, quer dizer, a Qualitar foi mudando graças a esse grupo de empresários do BNI, de várias equipes, tá? Eu tive orientações que hoje nós temos 6 equipes. Aqui em Franca, tá? São 15, né? Na regional são 15, mas aqui em Franca são 6 hoje, mas na época eram 2. Depois abriu a terceira. Outro fator importante, a terceira equipe, ela abriu na pandemia. Na pandemia. E online. E, gente, eu não sei, foram anjos mesmo que eu falo que foram colocando no meu caminho, porque eu fui ser diretora consultora e ajudar. Porque, na verdade, a revista ali tinha acabado, eu ainda estava me reinventando. Então, eu consegui ajudar o BNI. Se dedicar. Né? Ajudar o BNI, não, ajudar os empresários que estavam falando, Andréia, você aceita esse desafio? Foi um diretor executivo que me convidou na época, e eu falei, vamos. Ele falou, faça 1 a 1. Eu falei, eu já estou fazendo bastante 1 a 1 mesmo, né? Que é as reuniões, eu vou fazer com esses novos membros, e ajudei durante um período. Ajudei o que, gente? Eu aprendi. Você não tem noção o que é uma coordenação, o que é ajudar mesmo a sua equipe. Eu cresci muito. Você desenvolveu bastante. Nossa. Sabe, estar perto de empresários todo dia, e aí você se impulsiona nessa aprendizagem contínua, que no BNI a gente aprende a liderar. Tem podcast só sobre isso. Tem muito conhecimento sobre isso, né? Aí você fala assim, esse crescimento foram realmente anjos na minha vida, de empresários, que eu estava num momento, mas foram me desafiando, e eu, de uma certa forma, fui conseguindo buscar esse crescimento pessoal e profissional. Imagina, você sai de 18 anos de revista, de um modelo, 18 anos de um modelo, cai tudo por terra, porque a pandemia jogou tudo no chão, né? E aí você sai da pandemia com um novo modelo de negócio, com uma nova estruturação e com o apoio que você precisa ter. E quantas empresas, por causa da pandemia, foram para o chão também, mas não tinham essa rede de apoio, não conseguiram se reestruturar e elas simplesmente fecharam as portas. Tem várias ideias, vários exemplos aí de que, né? E aí que é o grande diferencial que a gente tem, que é essa rede de apoio, essa rede de conexão de pessoas que estão realmente interessadas em ajudar, né? E eu até queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque o pessoal fala a palavra networking, né? Mas é nada mais que você criar uma rede de apoio, de ajuda, de auxílio, de relacionamento, né? Então, como é que isso, mais ainda, né, impactou no seu dia a dia, além dessa transformação que eles fizeram da empresa, que foi através exatamente de darem ideias, mas para você, esse processo, né? Olha, hoje todas as profissões estão mudando. O engenheiro de antigamente não é o mesmo mais. O arquiteto de antes não é o mesmo do que o mercado está buscando hoje. Né? Então, essa rede de apoio me gerou BNI, networking, bons relacionamentos, um crescimento de estudo mesmo. Eu gosto muito de aprendizagem contínua, porque até nós participamos de um treinamento agora que foi o Conheça Mais. Conheça Mais no sábado. Que, gente, o que foi aquilo? Né? Foi um sábado o dia todo que a gente, por isso que eu falo da aprendizagem, eu aprendi muito lá e eu tenho 6 anos hoje de BNI. Aí você fala assim, Andréia, mas como você sempre está nos treinamentos, cada treinamento é um treinamento, cada treinamento você aprende algo novo. Tem gente nova. Sem contar que eu saí de lá com 10 possibilidades novas de negócios.
chegando mesmo, próximo. E não daqui de Franca, né? Eu sei que eu fiquei sabendo que tem de fora, de outras cidades também, né? De Bebedouro, de Barretos, de Ribeirão, De de Ituverava. Ituverava. Né? Então, nós sentamos ali, quer dizer, foi conexão. Então, você estar junto com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, de crescimento empresarial, não tem preço. Eu sou a prova viva disso, né? O que seria da Andréia se não tivesse? Você viu que o período foi curto de entrar no Beni. Você foi rapidinho, de repente já deu pandemia já. E Imagina aí, se eu não tivesse entrado. Não. Eu não sei o que seria. Não dá nem para saber, porque eu sou meio ansiosa. E assim, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu já fiquei preocupada. Eu falei, e aí, gente, tudo, né? Cancela contrato, cancela tudo, o que vai ser? Então, quer dizer, se eu não tivesse... Então, eu falo que Deus coloca anjos, que foram as pessoas que me levaram para o Beni, e que a minha empresa cresceu. Quer dizer, a minha empresa cresceu lá, de repente, teve uma transformação, e foi com a ajuda dos membros. E agora teve outra transformação no final desse ano, que até então um sonho impossível, que era ter o próprio estúdio de podcast, virou realidade através de parceria. De relacionamento criado. De relacionamento que também estava buscando o mesmo. Isso. Né? Para a Regional Nordeste Paulista. Para desenvolver, para crescer. Porque lá atrás, nós éramos em 275 empresários, que eu lembro muito, não sei por que eu lembro muito esse número, mas hoje nós estamos chegando ultrapassando 600. A gente vai ultrapassar 600. Até março, com certeza, mas é fácil, assim, não é chute não, é certeza que ultrapassa 600, vai chegar aí 620, 630 por baixo. Agora imagina você poder se conectar só na sua regional com 600, tem 336 mil no mundo. No mundo. E aí, só aqui pertinho eu tenho 600 pessoas para conversar, para fazer essa reunião, para conhecer empresários. Você não precisa pedir para te atender, você simplesmente manda uma mensagem, solicita ali um horário, marca um horário, a pessoa está de portas abertas para poder te atender. E às vezes a gente nunca imagina, quando a gente entra no BNI, a nossa curva, sabe, de confiança, aquela credibilidade e visibilidade que a gente tem dentro da equipe. Isso é conquistado. No BNI, né? A gente não chega lá querendo vender, só vender. A gente é comprado. Não existe um relacionamento onde eu te ajudo e você me ajuda. Às vezes você não vai conseguir me ajudar, mas você vai conseguir ajudar o Elton, o outro. Quer dizer, é um ajudando o outro. Mas não existe esse lugar. Existe. Com oportunidades reais de negócio. Imagina se eu falasse hoje no BNI um pedido de referência. Pessoal, eu quero um empresário X da área tal, quero gravar com um cardiologista. Ele vem, chega para mim, através de referências qualificadas, que são oportunidades. Um trabalho que é feito entre os próprios empresários. Mas e por que chega? Porque você também ali na equipe está fazendo a lição de casa, gente. Nada nada vem do nada. Assim, você não consegue as coisas se você não doar. Se você quer construir um relacionamento, você tem que ajudar. Um tubarão, né? Só vem a mim. Você não planta o sucesso de ninguém. Você não vai conseguir, você não vai se dar bem no BNI. A gente aqui no BNI tem aquela terminologia, né, do caçador e do agricultor, né? E é exatamente nisso, né? E se você for observar na história da humanidade, a humanidade só se desenvolveu depois que ela verdadeiramente desenvolveu ali a agricultura. Teve os desenvolvimentos do ser humano, mas ela só conseguiu deixar de ser nômade e aí sim se estabelecer e ali desenvolver a civilização quando ela aprendeu a plantar. Ou então ela desenvolve, ele cria, ele gera o seu próprio sustento, vamos pôr dessa forma. Né? E por que a gente fala dentro do BNI a questão do caçador e do agricultor? Porque o caçador ele vem, ele vai exaurir os recursos, vai embora, ele nunca mais vai voltar para aquela região, ele vai embora, simplesmente se queima e acabou. E aqui dentro do BNI a gente está falando de relacionamento, e todo relacionamento ele precisa ser cultivado. Tem um diretor executivo de uma região, ele veio fazer uma palestra aqui e ele falou uma palavra muito legal, que é, né? Ele falou, a gente colhe o que cultiva.
Tem que plantar e tem que cultivar, né? Não, Que não se adianta só e plantar. não regar, Se você adianta. não cultivar, É. mesmo que você plante, se você não cultiva, não dá o resultado que você espera e tudo mais. Então, o relacionamento não é só o plantio, ele é o cultivo também. Então, o relacionamento, você cultiva esse relacionamento por um período longo. E ele pode te dar resultado a curto, médio e longo prazo. Ele pode não lhe dar resultado a curto, médio e longo prazo. Então, você precisa... E aí, o que a gente preza muito aqui são essas construção de relacionamento, que é, inclusive, um dos pilares da nossa organização. Construir relacionamentos, para que você tenha colheitas frequentes e constantes. E a gente sabe que ter essa colheita às vezes demora um pouco, mas graças a Deus, para mim foi muito rápido. Foi rápido, né? E eu falo assim que no segundo mês eu já recuperei meu investimento. Foi rápido mesmo. Eu demorei 7 Foi muito meses. rápido. Não, foi muito rápido, Como meu. membro. Por quê? Eu já cheguei lá, é o que eu falei, já tinha o nome, todo mundo conhecia, foi só fechar alguns contratos e foi fácil as simples. referências, né? E assim, entrou, tá? Tem uma metodologia para cumprir. Esse método é fantástico, porque é um método de resultado comprovado. Sim. E eu 40 não anos, esqueço, eu não esqueço que eu tive um mentor, né? Porque como a gente entra, mas a gente aprende a colocar esse método em prática. Sou fã dele, assim, ele está no Beni Maior, esteve já no Imperador, é o Luigi. O Luigi. Ai, que mentor. Luigi. Ele me passou um medo. Eu brinco que ele me passou um medo, porque ele pôs uma ficha assim, ó, na minha frente, e foi falando assim, ó, a lição de casa. Gente, que lição de casa boa. Ele falou, não, você não pode deixar nenhum desse aqui sem fazer, porque isso é muito ruim para a sua credibilidade na equipe. Imagina. Eu falei assim, que eu já tenho um nome na cidade, todo mundo me... Eu não posso fazer... O que eu fui arrumar de entrar nesse grupo? Porque agora eu não posso deixar a minha imagem cair de forma alguma. A gente estava agora... Então eu vou ter que fazer tudo isso aqui. É. Aí ele falou assim, para você vai ser muito fácil. Porque realmente já tinha coisas que eu fazia e não sabia fazer isso de forma profissional. A gente estava com a Lu agora mais cedo, né? Tava gravando, e quem está seguindo a gente já vai ter assistido. Já vai ver. Né? O bate-papo. E a gente está falando sobre essa questão do compromisso, da credibilidade, de construção, né? De que não são obrigações, realmente a gente... é uma construção da nossa própria imagem, então a gente se compromete com as pessoas e o relacionamento vem do compromisso. Não adianta você achar que você vai construir um relacionamento se você não se compromete com a outra pessoa. Isso não é um relacionamento. E olha que fantástico. O Beni te dá um método, mas ao mesmo tempo ele te dá as ferramentas de aprendizagem. Ele te protege. Protege o seu investimento. E você tem um apoio de diretores, de grandes empresas, só de empresário, gente. De membros de muito tempo de conhecimento, de metodologia, de preocupação. Né? Quer dizer, a hora que ele chegou e falou, faz a lição de casa, sim, gente, porque o que você não pode medir, o que você não tem compromisso não dá certo. Um dia aconteceu um fato de uma amiga, eu gosto de contar essa história, porque isso mudou totalmente, eu dei um sorriso. Porque hoje é fácil para mim falar do Beni, porque eu vivo isso. Assim. Mas precisava de alguém viver isso, e que era um membro novo. Numa situação, eu estava sem carro tal, e pedi para essa pessoa passar na minha casa para a gente ir junto para o Beni. Estava uma chuva. Franca, não sei se vocês sabem, chove, faz frio. As 4 estações ao mesmo tempo. E era 6h30 da manhã e vamos para o Beni. Eu já estou acostumada, então já acordei, passou o batom vermelho, que vocês viram que eu gosto de vermelho. Beni, tem a logo vermelho, adoro, estou dentro das minhas coisas. Dentro. E aí, fui para lá e a pessoa com uma cara, 6h30 da manhã, com esse frio, e eu, né, por que Beni não pode faltar? Hoje era um dia que eu queria cobrir e puxar o edredom, a pessoa falou para mim, e dormir até mais tarde. Falei assim, ainda bem, deu um sorriso. Ainda bem que realmente você tem um compromisso de estar. Fomos para a reunião. Que maravilha. Chegou lá, o que aconteceu? Podia estar frio e cair na chuva lá fora, mas lá dentro estava aconchegante. Cheio de convidados.
E essa pessoa apresentou a empresa dela. Olha só, você tem a oportunidade de falar da sua empresa, Sim. tá? Que seja para 30, 40, 50, 80, 100, 120, 130 empresários. Você consegue se conectar ali com alguém. E tá. Apresentou a empresa dela e no café essa pessoa chamou esse empresário e fechou um negócio com ele. No dia que não queria sair de casa, ficar Porque dormindo, estava tava chovendo, porque estava chovendo. gostoso. Fechou um contrato. E aí olhou bem para mim e falou assim, ainda bem que Beni não pode faltar. Olha só. Na verdade, não é nem não poder, né? Tá vendo como você não deve faltar Ela ia numa perder a reunião? oportunidade de fechar um Contrato porque não queria ir, tava rabugenta porque tinha que ir, né? E não é ter que ir, né? É o fazer a metodologia com A consequência que metodologia. você vai ter o resultado. Então, tudo que você não pode, que a gente começou a falar, né? Tem que ter accountability, tem que ter prestação de contas, você tem que ter compromisso. Qual que é o seu compromisso com o outro? Você O que, falou um que negócio, você está entregando? você falou um negócio muito importante. A gente fala muito de presença, de estar presente, de importante da presença, porque relacionamento se faz com presença, né? Quando que este convidado voltaria para uma reunião BNI e ela teria tido esse contato? E aí o pessoal pergunta para a gente exatamente isso, né? E aí eu estava numa equipe hoje e eu estava explicando para a equipe por que ela tinha perdido uma pontuação lá de que a gente tem nossos controles, né? Uhum. E eu virei e falei assim, ó, a equipe de vocês chegou a ter 7% de ausência no mês passado. E aí eu falei exatamente isso, falei, não estar presente é péssimo não para mim como diretor executivo ou para o BNI como um todo, é péssimo para você, porque você pode perder oportunidades de negócio que você não vai ter essas oportunidades novamente. Então faltar em uma reunião da sua equipe é prejudicial para você, porque você perde oportunidades de negócio que você poderia fechar e, pior ainda, você não sabe se essa oportunidade de negócio não é a oportunidade de negócio que vai transformar a sua empresa, que vai te dar o acesso ao que você precisava, à quantidade de XY de contratos, um contrato super grande, e você, por achar que é mais importante um cliente XY, ou porque você acordou e chutou um dedinho na cama, e você acha uma desculpa para não estar lá presente, você deixa de ganhar uma oportunidade importantíssima para você. Então, estar presente é realmente 50%, até às vezes até mais por cento da dedicação que você precisa ter. É estar visível, é se mostrar para o outro. Se você não sai de casa, você não se mostra para o outro. Simples assim. Ter a metodologia do Beni nas mãos e não utilizar é aquele negócio. Pagar uma academia e não ir, você vai ter resultado? Não vai ter. Não, não vai. Só que, olha só, o que eu acho muito interessante, Baiuco, o Beni é a maior organização de networking de referências qualificadas do mundo, onde a gente realmente coloca o empresário, né, na cara do gol para fazer aquele negócio. Só que ele impulsiona a conhecer novas pessoas toda semana. O Beni, com o método, ele fala assim, você tem que conhecer novos empresários toda semana. E quer dizer, os empresários do nosso grupo nós já conhecemos. Sim, tá ali, tá fácil. Só que toda semana tem 10, 15 empresários novos que não está na sua rede de contatos. 10, 15, depende da equipe, 10, 15 é pouco. Mas eu que falo... nem o operador que você é membro, chega a ter 20 por semana. E você tem essa oportunidade de conhecer gente que você não conhecia antes. Né? Que não está na sua rede de relacionamentos. Você não passa na frente da loja, você não conhece ninguém. Então, quer dizer, você está tomando um café ali, já tem os empresários da sua equipe? Ótimo. Mas e aqueles novos que estão ali? Que você bate o olho e você fala assim, aquela pessoa, né? Que você pode se conectar e que, de repente, essa pessoa pode estar precisando de algum apoio seu, de alguma forma. De um negócio, de algum serviço, de algum produto, ou precisa conversar com alguém. Né? Então, as mudanças acontecem ali.
Exatamente. Sabe, as mudanças acontecem ali. Então, quer dizer, é uma metodologia muito bem pautada em princípios, em ética, sabe? O que mais me deixa assim, eu estou contente, feliz e realizada onde eu estou. Por quê? Porque tem ética. Porque ele te impulsiona. Então, quer dizer, a minha vida, por um triz, né, por meses, poderia ter mudado totalmente, mas como eu estava com um grupo focado em networking profissional mesmo, mudou a minha vida. Então, a minha história, eu adoro contar ela. Adoro contar, porque foi realmente a mudança que os anjos colocou no meu caminho. Eu gosto de falar muito de Deus colocar isso, porque as coisas só mudam se a gente está com as pessoas certas e as oportunidades certas. Assim, Eu seria mais isso, uma né? que talvez a empresa iria fechar. Só que, gente, nenhuma empresa da minha equipe e da equipe que estava lançando fechou. Pelo contrário, todo mundo se reinventou. E até hoje, reinventar não, é a mudança, Baiocco. Porque é o que a gente acabou de falar, as profissões estão mudando todos os dias. A IA, né, que a inteligência artificial está aí, está trazendo muitas novidades, tem muita gente que são profissões que não vão existir. Mas hoje eu tenho certeza, você na sua área, os nossos amigos na área dele, a gente não faz uma coisa só. Antes você era jornalista, você fazia só uma área. Hoje não. A gente fala assim, sempre que uma profissão se extingue, outra está sendo criada para poder extinguir aquela profissão antiga. Então, assim, é uma necessidade constante de desenvolvimento, mas ainda é uma necessidade constante de aprender constantemente. Que te deram uma dica lá atrás, mas não era a sua realidade, você não estava preparada para poder ouvir, né, o que estava sendo dito para você, mas aí chegou aquele momento que você precisava ouvir, foi dito para você, mas você não só foi falado, né, você teve um apoio das pessoas para que aquilo realmente acontecesse. E você se deu, obviamente, iniciou-se com medo de perder a oportunidade, né, que foi quando, tipo, fica esperta que o seu concorrente entra, né? Foi bem assim. Mas no final do frigir dos ovos, você estava preparada para a mudança. Estava. E aí você tem, por quê? Porque você tinha a rede de apoio, que é isso que o pessoal chama de networking, né? Essa rede de apoio à disposição e com a intenção de fazer isso. Também não adianta nada você falar, eu conheço um bando de gente, mas conhecer só não adianta, né? Por isso que eu falo que os empresários se comprometerem com alguma coordenação é muito importante. Porque, olha só, eu lembro do Luigi com muito carinho. Porque ele não falou, olha, isso aqui é bom para isso, para ele foi me explicando para sua visibilidade, para sua credibilidade. Então faça. Se você fizer aqui, né, 2 reuniões, ajudar 2 amigos, né, estudar, se você, né, trouxer novos convidados, a sua rede de contatos para conhecer a equipe, só aqui, você vai conseguir atingir isso e você vai estar bem na fita. Olha só. Ele te mostrou os compromissos, mas mais do que os compromissos, a forma com que você iria construir a sua visibilidade e a sua credibilidade. Curva de visibilidade e credibilidade dentro da equipe. Só que isso foi fantástico, porque a maior parte dos empresários muitos não passam por todos os processos que precisam dentro da sua própria empresa. Dentro da empresa, imagina. Mas eu não consigo fazer isso. Mas eu não tenho tempo para fazer isso. E hoje não tem espaço mais para amadores, sabe? A própria tecnologia está aí para nos ajudar. Hoje não tem espaço para oba-oba nem para amador no mercado mais. As profissões mudaram, os empresários têm que mudar também a mentalidade. Porque você tem que estar focado aonde vai te gerar realmente negócio. Às vezes você fica preso em processos, sendo que você podia estar se relacionando, fazendo network. Conhecendo novos empresários. Por que eu falo que na época eu não tive uma depressão, gente, que isso é muito sério, que muito empresário teve.
Porque eu estava ali, eu tinha condições de conversar com todo mundo, porque a gente estava conversando online. E cada um contava uma história. Precisei, estou com dor no coração, mas eu vou ter que dispensar uma funcionária. Agora eu vou fazer tudo para não dispensar mais esse e tal, e cada um foi contando. Aí teve um que chegou para fazer 1 a 1 comigo, sorrindo, feliz. Eu também estava sorrindo e feliz, mas ele estava muito. Eu falei, como assim? Ele falou assim, nunca vendi tanto. O que você está fazendo? Máscara? Ele estava atrás, colchão de água, aquelas, tudo, né, para ajudar e auxiliar o quê? O mercado, né, da saúde, os hospitais e tudo que estavam precisando de equipamentos, de máscara, disso, daquilo, álcool em gel. Gente, nunca se vendeu tanto álcool em gel na vida. Mas tá aberto a oportunidades mesmo, né? E observar ali tem aquela atitude positiva, né? Tá todo mundo ferrado. E aí, o que não vamos fazer? Vamos atrás do quê? Para resolver o quê? Né? E não só isso, é o que aquele meu parceiro está precisando. Porque muitas vezes você ajudando ele, ele vai te ajudar de volta, ou ele vai ajudar outros, e aquele ambiente vai ser um ambiente que é o que acontece. Por que você se sentiu seguro dentro da sua equipe? Porque você tem um ambiente construído exatamente para ter esse apoio, essa ajuda. É engraçado que por um minuto eu falei, vai faltar alguma coisa, porque como não vai entrar dinheiro, como é que eu vou viver? Mas é engraçado que eu não consegui entender, mas passou e eu não fiquei sem nada, gente. De alguma forma, alguém fez algum negócio comigo ali na pandemia, me ajudou, que eu consegui fazer alguma coisa, o outro que fez, o bolo que você encomenda da sua confeiteira da equipe. Foi ajudar, foi um ajudar o outro, Baiocco. Isso não existe. Não, é muito difícil ter um ambiente onde você tem essa entrega, né? Essa entrega. Então eu falo, tem que conhecer uma equipe, BNI. A nossa regional é muito forte. Os empresários são empresários bons, né? Eu falo, gente, cada hora que eu converso com eu falo, gente, isso aqui não existe. Olha só, conheci essa pessoa hoje, conheci essa, é muito bom. Você falou, né? Você a gente teve esse evento de sábado, que é um evento para treinamento, né? Para treinar os empresários na nossa metodologia, na metodologia do BNI. E dali você tem a oportunidade de se conectar e saiu com 10 conexões de pessoas de empresários que têm interesse em fazer um podcast, ter cortes para divulgar a sua empresa. E ele está onde? Ele estava em Barretos, estava em Bebedouro. Bebedouro é quase 2 horas de distância daqui. E né? hoje está nas nossas mãos. E hoje, por essas conexões que você gera hoje, você consegue impactar e chegar nessa pessoa para poder trazer ela para fazer o podcast e dar para ela o conteúdo para ela crescer. Né? Imagina se você não tivesse esse ambiente, você ia estar rodando aqui dentro de Franca. E para você expandir isso para Barretos, para Ituverava, agora quem vai lançar em Igarapava, para Ribeirão Preto também. Você ia ter que sair daqui, ir lá para fazer o quê? Bater de porta em porta. Né? E mais ainda, né? Não só bater de porta em porta, convencer eles a virem aqui. E hoje você não precisa mais fazer esse convencimento, eles próprios se propõem. Né? Não, e sem contar que a gente fala assim, ó, hoje não tem limite, né? Porque hoje nós temos a nossa regional, mas nossos podcasts vão chegar a empresários do BNI do Brasil inteiro. Vão, com certeza. Né? Porque é uma oportunidade aqui de trocar experiências, de falar da sua empresa. Eu falo, eu gosto muito da minha história. Porque eu imagino, eu já te falei o que seria a Andréia sem BNI, o que é a Andréia com BNI. Foi um golpe de sorte que você entrou, hein? Foi ainda bem que eu fui naquele dia do convidado. Bendito foi aquele dia do convidado. Que os meus concorrentes estavam lá, que eu olhei, sabe? Que bom. Porque, e outra coisa, às vezes a gente fala assim, que bom que a gente fez tudo isso, mas não adianta. É o que eu falei, você tem um método que é comprovado se você seguir o que pede, né, a metodologia, porque você não é obrigado a nada, igual a gente falou. Você pode fazer o que você quiser. Porém, só que se você fizer a lição de casa, que o networking profissional pede, que o BNI pede, sim, metodologia. Fez isso aqui, você prospera. Eu nunca vi em 6 anos uma pessoa cumprir a metodologia e não ter sucesso, não ter resultado. Não existe. Alguém fala assim, eu não peguei o meu investimento. Pega sim.
Não, de uma forma ou de outra, com certeza. Uma coisa que a gente fala, mas eu tenho números, tá? O BNI tem muitos números, para quem está assistindo e não é do BNI. Para quem é do BNI já está ciente disso, mas para quem não é do BNI, tudo é controlado. Então, a gente, sim, os empresários, eles colocam as suas contribuições. Então, quando eu vou me reunir com a Andréia, eu vou lá e coloco lá que eu me reuni com a Andréia. Se eu referencio a Andréia para alguém, eu vou lá e coloco que eu referenciei. Tudo é controlado exatamente para quê? Para que eu consiga entender, por isso que a gente fala que é um método validado e que é comprovado que dá resultado, porque a gente tem tudo isso anotado. E né? o americano é bom, né? Para É, lançar coisas excelentes, assim, boas, como a metodologia. É por isso que a gente consegue, o Luigi, quando sentou com você lá, ele pôde falar assim, faça assim que você vai ter sucesso. Porque é através dos números que a gente coloca que geram exatamente essas dicas, essas orientações, essa mentoria, e ela vem com número. Não é só assim, vai lá e se reúne com o empresário. Não se reúna tantas vezes com o empresário, desta forma, desse jeito, com este documento, com esse negócio, vai fazer isso, referencia dessa forma, daquele jeito, procura tal construção, tal visibilidade, esteja presente, tudo isso é comprovado porque a gente coloca isso em números. O BNI são muitos números, né? Tem muitos gráficos, tem muita informação. Eu, como diretor executivo, é uma loucura. Nossa, olhar tudo aquilo. Tem muita coisa, né? Mas assim, depois eu já tenho 8 anos e meio de organização, eu bato o olho lá, eu consigo saber, né? Então, a gente bate o olho e vê. Então, por isso que o pessoal fala, não, mas tem que ficar colocando lá, porque senão eu não consigo também te orientar, né? É a mesma coisa de chegar lá e você chegar para o consultor. Eu estava aqui estava conversando mais cedo. Cara, o meu BPO desistiu de... a gente colocou um BPO, porque eu tenho um sócio, né? O cara estava contando para mim. E o meu BPO entregou o sistema e falou, cara, eu não vou conseguir, porque eu não consigo pegar as informações, porque a pessoa XYZ da sua organização não entrega. Como é que ele vai controlar? Como é que ele vai saber? Como é que ele vai conseguir orientar se ele não tem acesso às informações? Ninguém tem bola de cristal. Então, é por isso que dá certo, porque tem um método e tem uma forma da gente medir e orientar o empresário a, cara, você, vamos ajustar aqui o seu percurso um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, que é para você ter sucesso. Então, ele é todo por isso que a gente fala que é profissional, né? Não é oba-oba, não é que nem eu falei para a Lu também, né? Fernando, o lugar que eu estou aqui hoje é uma metodologia de adulto, porque eu faço o que eu quero. A própria Lu falou, não, isso é uma metodologia de criança. Criança faz tudo o que quer. Eu falei que eu ia roubar, viu? Falei que eu ia roubar, tilhar a sua frase, né? A metodologia de adulto é a metodologia que fala para o empresário o que ele precisa fazer. E não é o que ele faz, o que ele quer. Porque fazer o que ele quer, ele faz fora. Aqui a gente tem esse método, fala, faça desse jeito e você vai ter sucesso. Então, realmente ter um foco ali para a pessoa poder fazer. Né? Você se sentiu muito mais segura sabendo, eu preciso fazer isso. Assim eu vou ter resultado. Esse é o grande diferencial que tem hoje. O BNI traz como organização, que é o método dele. Né? E eu falo que os empresários que destinam um tempo para ajudar os outros que estão chegando... gente, eu tenho um carinho pelo Luigi muito grande mesmo. Eu não esqueço dele toda vez que eu falo. Por quê? Ele chegou naquela mentoria, Andréia, faz assim. Ele me deu o caminho. Te abraçou, te orientou. Sabe? Como que foi? Teve uma semana, eu falei, nossa, eu só não consegui fazer isso aqui. Ele falou, nossa, mas tá muito bom. Semana que vem você faz. Então, quer dizer, ele foi... Falou assim, tem que ser leve. Para você fazer a metodologia, ela tem que ser leve. Não pode ser algo pesado, Andréia. Não deu essa semana? Capricha na outra. Ele foi falando de um jeito tão especial que eu falei, não, isso aqui vai ser muito fácil de fazer. Tranquilo. Aí quando foi em novembro, eu lembro que eu ganhei, sério mesmo, eu ganhei o título de rainha do 1 a 1. Tanto 1 a 1 que você fez. Porque eu já era acostumada a visitar 10 empresas, 15 empresas por dia para vender 1, 2 contratos. Eu fazia isso, eu saía de manhã e voltava para casa à noite. Você só inverteu para uma linha mais fácil, que é uma o pessoal linha que está disposto. Mais fácil. Eu falei, mas vai ser muito fácil. Nós éramos em 100 empresários. Eu falei assim, vai ser fácil.
um mês, menos de um mês, 10 que eu fizer por dia, 2 semanas eu fiz 1 a 1 com todo Tá mundo. tranquilo. Aí eu olhei e falei, eu já vou fazer com todo mundo 1 a 1, Luigi, e aí? Aí ele falou assim, volta, E refaz. faz de novo. Eu falei, mas eu posso fazer várias vezes com a mesma pessoa? Andréia, quanto mais você... 1.000, faz 1.000 comigo, 2.000, 3.000, visita. É isso mesmo, sempre alguém vai ter uma novidade ou uma inovação para te falar. E se tá tudo igual, vocês vão ter tempo de estreitar os laços ainda mais com café, com água. Vai lá. Então vamos fazer 1 a 1. Então bora. Entendeu? Então foi isso, quer dizer, esse carinho que um empresário que estava lá de receber, né, esses novos, que eu era uma nova empresária no grupo, foi muito bacana. Então, quem é empresário do BNI, membro do BNI, tenha essa oportunidade de pegar uma coordenação. Nós vamos ter a gestão agora. Vai mudar, a gente vai agora. Vai Março tem o mudar. treinamento de liderança. E, inclusive, até bom falar para quem está, né, para os membros que estão nos ouvindo, que se você tem interesse em ter mais visibilidade e mais credibilidade, chama o seu diretor consultor e fala, eu quero ajudar mais. Como é que eu posso me ajudar mais? E pega um cargo de coordenação e faça com qualidade, que você vai ver o que isso vai mudar na sua imagem dentro da equipe, né? E por isso que a gente tem o treinamento de liderança, a gente treina, a gente acompanha, tem os diretores consultores que são empresários, membros do BNI, que se especializaram realmente na metodologia e podem ajudar. Então, realmente aproveitar ao máximo a metodologia. Eu Né? tenho Não ficar escondidinho. Eu tenho muito orgulho até, né? Quero agradecer também o Renato da Renil, que é o presidente do BNI, hoje do BNI, do lá, BNI o Imperador. Ele que me indicou a 2021, né? Para ser a diretora consultora do BNIelo na época. Entendi. Né? Indicou por quê? Porque estava fazendo a metodologia. Tinha visibilidade, a curva de visibilidade e credibilidade dentro da equipe só aumentava. E hoje, né? Aumenta, continua aumentando, porque você se reinventa, você muda. E hoje você está comigo aqui na regional, na área, né, como minha diretora de afiliação, que você tem acesso a vários empresários, porque você faz as entrevistas, porque não entra qualquer um, viu? Membro bem nem sabe, mas quem não entra qualquer um, a gente precisa validar o processo, a gente precisa saber dali quem é aquela pessoa, né? Então hoje você está em contato com muitos empresários, você faz entrevistas do pessoal de Igarapava, de Ribeirão Preto, de Tuverava, de Franca, isso também, para você como empresário, te dá muita visibilidade também. Nossa, porque sempre, gente, eu tô lá, fiz a entrevista, mas eu posso olhar no meu Instagram, tem novo seguidor. Tem novo seguidor, né? Isso é muito bom. Então, porque sempre participar. O que você faz? Tem o podcast Qualitar em Foco. Segue lá no Instagram, canal do YouTube. Aí você vê a pessoa te seguindo. Isso vai te dando no futuro mais oportunidades. Visibilidade, né? Novos seguidores, porque ele está ali, ele quer conhecer o seu trabalho. Eu já conheço o trabalho, quanta riqueza eu tenho. Todo dia eu conhecer uma nova empresa e como que ela funciona, o que ela faz. Olha só. Quem ganha? Quem ganha de estar como diretora de afiliação ou qualquer outra direção? Exatamente. Está envolvido, né? O empresário que está ajudando. Porque hoje, olha essa oportunidade. Exatamente. Visibilidade, sim, e é muito bom. Por isso que eu toquei assim, né, nesse assunto hoje, que é para as pessoas realmente se interessarem em doar um pouquinho mais. Porque quanto tempo eu estava doando e nem imaginava que hoje eu iria estar como eu estou. Vamos fazer, Andréia faz. Andréia, me ajuda, a mentoria ajuda. Andréia, ajuda. Andréia, vamos para a afiliação? Vamos. Andréia, vamos fazer isso? Vamos. Andréia, vamos fazer isso? Vamos. Participar, se envolver, né? A hora que surge uma oportunidade, você vai passar para quem? Para quem está envolvido, para quem está se dedicando. Para quem está no processo, para quem está se doando, né? Então, para quem está no processo. Então, esse doar é fantástico. BNI mudou
a minha vida, o networking mudou a minha vida e eu aprendo todos os dias. Então, vale a pena. Gente, tá chegando no nosso final aqui. Se deixar, a Andréa, ela vai assumir aqui. Eu tô com medo de perder o host hoje. Aqui, ela tá aqui o olhinho. Você tem que ver o olhinho dela brilhando perto do microfone. Nunca vi, que não gostava, hein? Andréa, obrigado muito pela dedicarem um tempinho pra gente aqui hoje, contar um pouco sua história. Obrigado por estar aqui sempre comigo, me ajudando. A gente troca muita ideia, fala sobre as oportunidades, sobre, né, os processos de afiliação, os empresários, que você né, faz essa peneira para mim, né, porque é muita gente que a regional está em crescimento mesmo. E aí eu queria que você deixasse para quem está assistindo a gente, aí você como a minha diretora de afiliação, para aquele empresário que ainda não é. Por que ele precisa vir para o BNI? Por que ele precisa vir conhecer e fazer parte do BNI? O que mudaria para a empresa dele? Vamos falar de mudança, mudaria tudo. Então, eu convido aquele empresário que ainda não faz parte, networking, relacionamento, hoje é tudo, a gente vê nas redes falar sobre isso. Então, venha conhecer uma equipe BNI, porque da mesma forma que você ouviu aqui a minha história, a gente não sabe o que a gente vai precisar amanhã. E estar com um grupo de empresários focados pelo mesmo objetivo é um crescimento para você em todas as áreas, tá? Crescer a sua empresa, crescer o seu CPF também, que a gente fala muito disso. Então, vem conhecer. É geração de negócios, é conexões com o mundo. O BNI está em 77 países. Então, venha conhecer. Muito bem, então. Bom, a gente então finaliza aqui. E obrigado pelo convite, né? Porque estar aqui hoje... Né? Foi muito difícil, honrado. Muito longe do seu escritório, né? Então realmente foi uma dedicação de tempo para você estar aqui. Mas obrigado pelo convite. Não, com certeza, né? Com certeza. A gente é importante trazer a empresários como você que têm histórias para contar para os membros do BNI, para os empresários que vão ser membros do BNI, né? Um pouquinho sobre o que mudou para eles entenderem. Né? Porque às vezes a gente fica realmente com medo de se envolver, de vir conhecer e a gente fala, olha, pode vir tranquilamente, porque a gente entende que a gente quer conhecer cada vez mais pessoas, né? Bom, a gente encerra aqui hoje. Agradeço a todo mundo que está aqui, agradeço você de novo, Andréia, muito obrigado mesmo. Eu não falo, esqueço às vezes de falar, eu sou tão envolvido em mídias, né? Não esquece de seguir a gente no nosso Instagram, no nosso YouTube, nas mídias, né? Vão atrás das equipes também, porque são 15 equipes, até o final do ano vai chegar 21 equipes, né? E a gente fica por aqui, obrigado, valeu!